Bom dia. Bom dia. Meu nome é Victor Hugo. Fui eu que te mandei a mensagem, te mandei tanto no e-mail quanto no WhatsApp. E para participar da nossa entrevista do nosso projeto, que é a Psicologia na Digital. A ideia do nosso projeto ela surgiu muito mais de uma necessidade do momento, de conversar sobre isso. A gente vive num contexto pandêmico, em que a tecnologia ela se tornou quase necessária, quase uma obrigação em nossas vidas. Profissionais, estudantes, professores, todos nós tivemos que nos adaptar a essa nova condição e a gente sempre teve contato com nossos aparelhos tecnológicos. Então a gente quis trazer um pouco sobre isso. E quando a gente estava fazendo essa coleta de dados, a gente estava pesquisando sobre realidade virtual, no tratamento de fobias, e a gente achou seu site, aí foi assim que a gente conseguiu conseguir falar com vocês, ou com você. Eu fiquei muito feliz de receber a mensagem de vocês, eu fiquei empolgadíssima, eu fiquei super feliz de ver o engajamento de vocês tão jovens, graduando ainda e já entrando nesse aspecto, porque assim, gente, é o futuro, tá? Eu fiz agora um curso online de atualização da USP, de transtorno de ansiedade, e todos os pontos dos transtornos de ansiedade, da exposição, todos os professores citaram a realidade virtual como uma possibilidade de exposição. Então é o futuro mesmo. Mas eu não vou entender muito dizer, não. Pronto. Então a gente pode começar a nossa entrevista. A gente está aqui com a Maria Lopes e a gente pode iniciar a nossa entrevista. Então, eu gostaria primeiro de saber um pouco sobre a sua trajetória profissional. Você poderia contar para a gente? Claro. Eu me formei em 2013 e desde o primeiro momento que eu peguei a minha carteirinha do conselho, eu atuei de forma voluntária como psicóloga clínica mesmo em alguns lugares para começar a ter uma certa experiência. No meu último período de faculdade, eu já havia ingressado em um curso de especialização em terapia cognitivo-comportamental. Então, eu tentei essa parte de clínicos, que era extremamente necessário. E na especialização, eu já tinha tido algumas ideias sobre essa parte mais tecnológica. Logo em seguida, eu fui aceita para um doutorado em psicologia social na Argentina. Eu estou defendendo uma tese, acredito que até virada de 2021, mas aí já é na parte da psicologia social, porque eu coordeno um projeto social aqui no Rio, se chama Banho de Alegria, que corresponde a um chuveiro itinerante para a população de rua tomar banho. Então, eu sempre fui voluntária em algum local e também participo, né, dessa maneira, tanto ativamente como psicóloga social, mas também como psicóloga clínica para a população de rua e no meu consultório particular também. Tá. E como surgiu essa ideia de incorporar essas novas tecnologias no seu ofício? Essa ideia ela surgiu alguns anos atrás. Eu, na verdade, desde meu segundo grau, eu sempre fui muito ligada com tecnologia. Quando eu prestei o vestibular, que não tinha o Enem ainda na época, eu prestei para engenharia da computação, não tinha nada a ver com a psicologia, porque eu sempre fui muito atenta a essas novidades e isso sempre foi algo que funcionava dentro de mim. Então, logo depois que eu me formei na especialização, eu vi uma publicação numa rede social, num grupo de estudo aqui da UFRJ, que eles estavam recrutando pessoas que tinham medo de dirigir. E essas pessoas, elas têm que participar de uma pesquisa com realidade virtual para o medo de dirigir. Quando eu olhei, eu falei assim, bingo, é isso. A gente não tem como fugir da tecnologia, na verdade, estamos cada vez mais inseridos na tecnologia. Eu já gostava muito da área das fobias, de forma mais específica, porque eu sempre tive muita fobia de aranha, e durante a minha especialização eu fui exposta a essa fobia de aranha, e a professora ela falou assim, que se eu fosse para a Inglaterra com ela, que ela é inglesa, se eu fosse para a Inglaterra com ela, a nossa meta terapêutica era ter uma caranguejeira de estimação. Falei, tudo tem um limite nessa vida, então, mas desse momento até hoje, eu sempre me exponho muito. Então, eu já
fico olhando, eu assisto um filme que tem, aí eu assisto documentários que tem esse bicho, e aí eu percebi que sim, a exposição ela realmente funciona, porque funcionou muito bem para mim. E quando eu vi essa publicação do estudo para dirigir usando a realidade virtual, eu falei, vou juntar esses dois, porque eu sei que funciona, sou prova viva disso, eu fico como uma possibilidade de mostrar para o paciente que o atendimento dessa maneira ele é eficaz, não só o que vem dito nos livros, né, que a gente sabe que é eficaz, mas nem sempre o outro acredita totalmente. E aí eu comecei a pesquisar sobre esse assunto. Eu cheguei a uma plataforma, um site, uma empresa espanhola, e eu entrei em contato na maior cara, mandei um oi, sou psicóloga do Brasil, estou aqui saber como você funciona, você pode me responder alguma coisa? E a empresa foi prontamente solícita, me enviou um e-mail com uma pessoa no Brasil, um representante no Brasil, que me explicou como funcionava e a partir daí fiz toda a movimentação no meu consultório para mudar o meu nicho de atendimento, que seria basicamente o atendimento de transtornos de ansiedade, mais focado para as fobias. E eu estou nisso até hoje. Muito interessante. A gente viu no seu site também que você fala que é muito ativo, que você sempre participa de workshops, sempre está pesquisando e tudo mais. Então, você poderia falar para a gente sobre as contribuições que a tecnologia forneceu ao campo da psicologia? O que você percebe que mudou? Essas coisas positivas, talvez negativas. Fale um pouco sobre isso. Com um olhar para a realidade virtual, eu vejo muitos aspectos positivos. Porque, assim, muitas pessoas elas têm medo de entrar no elevador, elas deixam de viajar porque não querem pegar um avião devido ao medo. E a realidade virtual, ela vem como uma possibilidade daquele empurrãozinho, sabe? Vamos tentar, porque ela está num ambiente seguro, ela está num ambiente que ela não vai ser criticada, porque imagina você ter seus 40 anos, vamos supor, entra em um prédio para ir a um consultório médico, para na frente de um elevador, as pessoas vão se aglomerando, vão chegando mais pessoas para pegar esse elevador e você não consegue entrar. As pessoas, as pessoas elas ficam em uma situação que elas interpretam como vexatória. E aí, o que acontece? Faz todo o caminho contrário que a gente sabe que funciona para diminuir essa ansiedade, esse medo frente ao objeto fóbico. Então, ela pega e ela sobe de escada. Ela fica constrangida, mas ela não entra no elevador. Então, a realidade virtual, ela tem esse ponto muito que eu particularmente acho muito interessante, que é você conseguir dar esse empurrão para a pessoa, enfrentar o medo dela. Porque ela vai estar num ambiente seguro, ela vai estar em um ambiente controlado, ela vai estar em um ambiente que, para alguns medos, para algumas fobias, é mais econômico, falando, por exemplo, o medo de voar de avião. Se a gente for fazer isso presencialmente, fica extremamente caro, porque não é todo mundo que tem condições de ficar comprando passagem para testar, né? E isso traz uma certa economia e alguns ambientes que a gente faz o acréscimo de circunstância para piorar a situação que a pessoa está vivendo. Então, por exemplo, se eu tenho medo de tempestade, eu vou colocar a pessoa em uma residência e eu tenho a possibilidade de tirar totalmente a luz daquela residência e aumentar o máximo de barulho de trovão, de chuva, coisas que a gente não pode fazer o tempo todo. Eu não sei aí em Brasília, mas hoje aqui no Rio o dia está bem nublado. Então poderia ser uma oportunidade para quem tem medo de tempestade olhar para o céu e ficar se expondo. Mas a gente não tem o controle do tempo. Então, nem sempre a gente vai ter essa possibilidade. Com a realidade virtual, a gente tem essa possibilidade o tempo todo, com ambientes controlados, com ambientes seguros. A pessoa ela sabe que ela não vai ter um problema ali, e o cérebro ele leva um tempo para fazer essa conexão entre o que ele está vendo e o que a pessoa está sentindo. Então, assim, com o recorte da realidade virtual, eu vejo como vantagem. Como desvantagem,
para algumas pessoas, é a questão do movimento ocular. Algumas pessoas ficam com náusea, outras pessoas ficam um pouco tontas. Então, se a pessoa ela apresenta esses sintomas de nauseada, um pouco tonta, a gente precisa parar o que a gente está fazendo, deixar a pessoa respirar um pouco para ela se recompor e tentar novamente, porque o cérebro ele vai também se acostumando. Algumas pessoas têm a mesma sensação de estar, por exemplo, em um carro em movimento, lendo e fica com mal-estar naquele momento. Então, algumas pessoas têm essa mesma sensação. Esse é um dos pontos negativos que eu vejo com a realidade virtual. Tudo bem, obrigado. A gente vê que a realidade virtual é uma coisa bem recente, né? Ela nem sempre está introduzida nas nossas vidas, mas a gente gostaria de saber se você sabe como é que ela surgiu, ou pelo menos em que momento ela surgiu na terapia. É recente e não é tão recente assim. Tem alguns estudos que mostram que já é utilizada essa tecnologia, um pouco mais 2D, agora 3D, há mais de 20 anos para a área da saúde. Só que não está parada aí, né? A área da saúde, os médicos já utilizavam um pouco dessa tecnologia para conseguir estudar algumas coisas, e isso agora está vindo com muita força para a área da psicologia. E agora, com a pandemia, que nós nos aproximamos muito mais da tecnologia como um todo, eu acredito que vai ter um impulso um pouco maior. Eu já tenho pessoas que me procuram exclusivamente para isso, buscando exatamente esse tipo de tratamento. Então, ao mesmo tempo que é antigo, é novo, porque as coisas estão se aprimorando um pouco mais agora, um cenário um pouco mais realista, porque antigamente era uma coisa muito arcaica, formato 2D, não tinha tantos detalhes da cena, da situação, não tinham tantas cenas, eram fobias muito específicas que eram tratadas. E hoje a gente já vê um aumento de quantidade de cena, de possibilidade de atuação. Tudo bem, tudo bem. Apesar de você já ter falado um pouquinho, a gente gostaria de saber dessas partes mais técnicas da realidade virtual no tratamento de fobias. Tem uma idade mínima? Qual é o tempo de tratamento? O custo? Se tem algumas restrições? Você poderia falar isso pra gente? Sim, não é indicado que seja utilizado com crianças. A própria empresa do óculos que eu utilizo pede uma indicação mínima de 13 anos. Então, não é indicado que seja utilizado com os miudinhos. A questão da faixa etária, né? Então, eu utilizo mais ou menos aí dos 14, 15 anos em diante. Até em idoso eu já utilizei sem problema algum. Sobre a questão de valores, é uma plataforma com preço um pouco mais elevado, sim. Eu pago o acesso dela em dólar. Além do mais, tem o próprio custo do aparelho. Eu utilizo um telefone específico para isso, não é o meu telefone comum do dia a dia. Eu comprei um aparelho só para isso. Eu tenho óculos que também utilizo só para isso. Então, é um investimento que o profissional vai precisar fazer. E no primeiro momento, esse investimento pode ser que ele não consiga repor, né? Porque é algo que ainda é novo para a comunidade acadêmica, para as pessoas que buscam atendimento psicológico. Então, é algo novo ainda. A partir daí, a gente consegue entender que tem um custo um pouco elevado, uma vez que a gente não vai conseguir repor o que nós gastamos tão rapidamente. Mas é algo possível. Hoje em dia, muitos telefones, a empresa me forneceu uma informação esses dias de que a partir do Android 7 você já consegue fazer rodar a plataforma, então isso possibilita mais acesso, né? E a gente tem também algumas empresas que já vendem o óculos de realidade virtual com preço um pouco mais acessível, mas o custo da plataforma em si é um custo um pouco mais elevado, muito
pelo valor que nós temos do dólar hoje no nosso país, né? Então, isso deixa algo mais encarecido mesmo. É, eu entendo, realmente, de fato. A gente também viu no seu site sobre tratamento com transtornos alimentares. A gente ficou pensando como seria isso. Você poderia contar um pouco para a gente como funcionam os procedimentos? Sim, sim. Do transtorno alimentar, eu tenho duas cenas específicas. Primeiro, que é essa questão da distorção da imagem. Então, a gente faz a gente coloca o paciente em uma parte da plataforma que ele, através dos olhos, ele consegue mirar qual a parte do corpo, se é a parte superior, abdômen, pernas, e através do olhar dele vai ativar uma bolinha que ele vai colocar. Se ele acha que o corpo dele é grande, é pequeno, é médio, ele vai montar o corpo dele a partir da informação que ele tem de si. E quando ele termina de montar, geralmente, com transtorno alimentar, a gente tem a questão da distorção da imagem corporal. Então, aquela pessoa, é como se a gente fizesse a técnica do espelho e tudo mais, só que ali dentro da plataforma. Então, a pessoa ela vai botar as características que ela acredita que ela tem do corpo dela e a gente vai debater o que é real e o que está distorcido. Um outro ponto que a gente pode utilizar com a realidade virtual é a ingestão de alguns alimentos. Então, na plataforma, a gente tem uma cena que a pessoa ela está em um restaurante e a gente escolhe alimentos hipercalórico, hipocalórico, um pouco mais normal, com sobremesa, sem sobremesa, bebendo refrigerante, não bebendo refrigerante, e a pessoa ela vai fazendo um movimento de ingestão daquele alimento porque ela está se expondo ao alimento que para ela é inaceitável. A ideia da ingestão daquele alimento. Então, a gente traz um olhar um pouco mais também de dessensibilização de que determinado alimento não é um bicho de sete cabeças, determinado alimento não é um problema. Antes da atuação com a realidade virtual, eu fui voluntária por 2 anos do GOTA, que é o Grupo de Obesidades e Transtornos Alimentares aqui da UFRJ. Então, a gente via muito as meninas, principalmente, que infelizmente é o número de maior prevalência dos transtornos alimentares, elas tendo uma relação muito ruim com determinados alimentos, principalmente os alimentos hipercalóricos. Então, a ideia é a exposição. O que tem menos caloria, ela vai iniciar os atendimentos de realidade virtual com esses alimentos, até a gente chegar na refeição com maior caloria. Então, ela vai estar de frente com um mega hambúrguer, cheio de batata frita no prato, refrigerante e um sorvete de sobremesa. É basicamente isso, para que o cérebro dela vá entendendo que aquela situação não é problemática, não tem tanta carga emocional assim, né? Não é algo tão danoso para ela. E isso funciona, é bem legal, é bem interessante a pessoa se perceber naquela situação e perceber todo o desconforto que está vindo no corpo e perceber que não é assim daquela maneira, precisar enxergar um alimento ou outro. Então, com a realidade virtual, a gente tem essa possibilidade dessas duas cenas. Uhum, muito legal mesmo. A gente gostaria de saber também sobre. Você usa os óculos virtuais, o celular, essa plataforma também, mas será que também tem outra tecnologia que você utiliza? Tem sim. Eu utilizo o headphone, daqueles que ficam um pouco mais presos na orelha mesmo, para tentar diminuir o ruído externo. Eu utilizo um sensor de biofeedback que fica nos dedos da pessoa. Quando eu ativo esse sensor, eu consigo ver o pico de ansiedade pela plataforma. E pela plataforma, a gente consegue também pedir para que o paciente coloque a nota da escala SUDES. Então, que é uma escala que a gente vê o grau de desconforto de algumas situações, de 0 a 10. Então, eu utilizo o aparelho da realidade virtual, o óculos, um headphone e um sensor de biofeedback. Esse é o pacote completo para um atendimento com a realidade virtual, para a pessoa ela se sentir cada vez mais inserida
naquela cena e conseguir se desconectar do que está acontecendo dentro do ambiente do consultório, com trânsito passando, com buzina, e fique somente ali naquele cenário que ela está observando. Você comentou também no início sobre as vantagens de utilizar essa modalidade em comparação com o modelo tradicional, a terapia presencial. Mas você acha que a terapia com realidade virtual ela substitui totalmente a exposição? Não, eu não acredito que ela substitua totalmente. Eu acredito que ela é um complemento, ela é uma possibilidade a mais. Porque antes de fazer com a realidade virtual, eu já tinha atendido algumas pessoas com medo de avião, por exemplo. E algumas pessoas tinham muita dificuldade da parte da exposição imaginária. A pessoa ela começava a imaginar pegando o táxi, chegando no aeroporto, daqui a pouco, prum, vinha outro pensamento intrusivo e ela se dispersava e ia para outro lugar. Com a realidade virtual, a gente consegue fazer com que a pessoa esteja um pouco mais ali. Mas a realidade em vivo, ela é fundamental. É fundamental para que a gente consiga colocar a pessoa em um patamar que ela perceba que ela está de frente àquele objeto fóbico e não está vindo mais tantas reações fisiológicas da ansiedade como ela imaginava que ia vir, como ela achou que era no começo, ia estar a mesma coisa. Então, por exemplo, eu tenho um caso clínico muito interessante de uma jovem de 13 anos que me procurou, a mãe procurou, e ela já estava há 4 anos sem entrar em elevador nenhum. E nisso a família acompanha, né? Então, se a menina não entra, ninguém mais vai entrar. Para ela não ficar subindo as escadas sozinha. E eu fiz todo um protocolo de exposição, fiz todo um protocolo baseado realmente nas técnicas para fobia de elevador. Então, nós fizemos a reestruturação cognitiva, relaxamento muscular, respiração diafragmática. Foram 3 sessões convencionais e uma com a realidade virtual para o elevador. Claustrofobia de uma maneira geral, ela não ficou presa apenas no elevador. No primeiro para o segundo mês, ela conseguiu entrar no elevador do prédio que ela mora. Isso já foi uma grande vitória, porque é o ambiente que ela mais circulava. Continuamos com essa expectativa, né, dela conseguir também usar o do consultório. Do segundo para o terceiro mês, mantendo essa mesma estrutura, 3 atendimentos convencionais e um com a realidade virtual, nós conseguimos fazer com que ela subisse o elevador do consultório. E foi algo muito legal para mim, porque eu estava já no consultório, aguardando por ela, e eu conseguia ouvir o barulho do elevador chegando no prédio, se não tivesse muito barulho e tudo mais. E eu escutei, tava assim, na hora dela chegar, eu escutei o barulho. Eu falei, eu não acredito que a minha miudinha subiu de elevador. Eu já fui abrindo a porta, eu falei, o que eu tô achando que aconteceu? Foi o que aconteceu mesmo? Ou eu tô ficando doida? Ela aconteceu, eu subi de elevador. E aí foi uma festa, né? Foi uma festa, mas ela não subia ainda o elevador social, não, o de serviço. Porque tem aquela capa, dá uma sensação de estar menor, de ser mais claustrofóbico ainda. E aí a gente começou a focar para que ela entrasse também no de serviço. Fizemos vários atendimentos também, com a parte prática mesmo, de exposição ali em frente ao elevador. Fizemos algumas questões de uma planilhazinha, ficamos 10 minutos em frente ao elevador, quantas vezes subiu, quantas vezes desceu, quantas vezes parou, quantas vezes deu problema, para que ela entendesse que não era da maneira como ela imaginava a quantidade de vezes que dava um problema no elevador. Mas a exposição com a realidade virtual, mesmo esquema, 3 sessões convencionais e uma com a realidade virtual. No nosso último encontro da convencional, eu gravei com o telefone a subida e a descida no elevador de serviço. E coloquei para ela assistir, mas eu coloquei para ela assistir no óculos mesmo, para trazer um pouco mais de amplitude da cena. E ela assistiu umas 10 vezes, sem brincadeira. A gente foi repetindo, repetindo, assistiu umas 10 vezes. E no final eu falei assim, gatinha, vou te dar 2 alternativas. Ou a gente pega, vai lá para frente do elevador, a gente ativa de novo essa cena. Quando o elevador chegar, você sobe, entra da mesma maneira que você está vendo aqui no óculos, ou a gente vai para o elevador e tenta usar
sem óculos. E aí, o que que vai ser? E ela era, sim, ela estava super engajada no tratamento, isso também é muito é o diferencial. Ela, eu vou sem o óculos. Falei, beleza. Fomos, pegamos o elevador, esbarramos com a mãe, tipo, o que que tá acontecendo? Eu falei, não, mãe, entra, vamos descer. Tipo, não vou quebrar o, né, o negócio acontecer. Entra, mãe, vamos descer. Ela, vai descer. Eu falei, vamos, vai descer. Descemos conversando, chegou lá embaixo, mãe, tem que te pagar. Eu falei, paga depois, não vou quebrar o clima, né, do negócio acontecendo ali. E depois desse momento, ela passou a usar qualquer tipo de elevador, recebeu alta clínica, porque a gente percebeu ganhos também generalizados para outros medos que ela tinha, foi diminuindo. Alguns eu nem precisei tocar no assunto. E hoje em dia, a mãe fala comigo, eu vejo ela de 6 em 6 meses, quando tem alguma questão um pouco mais específica do colégio. Então, ela está de alta e pegando elevadores. Ela já pegou um elevador até o 20º andar para ir no consultório médico, que a mãe me relatou não tem muito tempo. Então, a gente tem relatos de sucesso bem interessantes com a realidade virtual, mas ela também se expunha no em vivo, né? Então, ela parava no elevador da casa dela, ela abria a porta, ela olhava, ela estava ali. Com o avião, de vez em quando, eu também levo alguns pacientes para o aeroporto, que a gente tem um aeroporto aqui no Rio, que tem um shopping ao lado e uma vista belíssima para o Pão de Açúcar, com café da manhã e um hotel na parte de cima. Então, vira e mexe, eu já levei alguns pacientes para tomar o café da manhã comigo, observando o movimento do aeroporto, o barulho do aeroporto, o barulho dos aviões, e também é algo bem interessante, mas é mais custoso, tanto para mim quanto para o paciente. A gente agradece muito o exemplo que você deu, é muito interessante. Que bom que ela melhorou assim. E assim, como qualquer procedimento clínico, realmente precisa muito de engajamento do cliente. Mas você nota que existe alguma resistência de outras pessoas a se adaptarem a essa nova condição da realidade virtual? Sim, eu já vi algumas resistências, só que é mais voltado para um público com um pouco mais de idade. O público idoso, ele tem um pouco mais de resistência e eu compreendo, eles ficam nervosos, muitos acham que aquilo ali não vai funcionar, porque não é tão real assim. E a ideia não é que seja exatamente o que a gente vê. A cena ela tem muita riqueza de detalhe, mas ainda é algo desenhado, né? A gente consegue entender que é algo desenhado. Então, algumas pessoas, principalmente com mais idade, traz esse relato. Ai, Maria, isso aqui para mim não estou conseguindo focar, para mim não está parecendo realmente o avião de verdade, porque leva um tempo para o nosso cérebro entender e mergulhar naquilo ali. Da mesma maneira, quer ver, por exemplo, que a gente chora ao assistir uma novela, a gente chora ao assistir um filme, a gente chora lendo um livro, porque o nosso cérebro ele faz uma imersão naquela situação que a gente está vivenciando. Só que isso leva um tempo. Quantos capítulos da novela a gente assiste para a gente se identificar e sofrer junto com o personagem, sofrer junto com uma série, por exemplo? Leva um tempo, mas isso acontece, o cérebro faz essa imersão, então no primeiro contato a gente precisa com que a pessoa apenas observe onde ela está, dá um tempinho para o cérebro começar a fazer as conexões necessárias para a imersão e a partir daí funcionar. Então, algumas pessoas com um pouco mais de idade têm uma certa resistência. A moçada mais jovem adora. Vai super de boa, pedem e funciona super bem. E a galera também com seus 30, 40, 50 anos não costuma me dar muita resistência, não. Só os idosos realmente. Legal. Mas e por parte dos psicólogos clínicos, eles têm uma resistência a abandonar o modelo tradicional? Muito pelo contrário. Até agora eu não conheci ninguém que virasse para mim e criticasse, achasse esquisito. As pessoas acham interessante, as pessoas ficam surpresas porque muitos não conhecem, não sabem o que existe, não sabem como funciona. E quando conhece, a informação chega até os profissionais, eles acham interessante.
Algumas pessoas acham que talvez a gente não vai conseguir fazer essa mudança para a exposição imaginária, né, para a exposição em vivo, e aí quando eu começo a explicar como funciona, percebem que não é bem assim, que dá para fazer essa migração, mas os próprios profissionais acham muito interessante essa possibilidade sim. Não, até agora eu não recebi nenhuma objeção, nenhuma crítica em relação a esse uso, não. Poxa, então que bom, né? A gente espera que isso se torne muito mais cotidiano, a partir dessa era digital e tudo mais. A gente vai pedir para você dar um exemplo no finalzinho, usando o aparelho e tudo mais. O grupo também vai fazer algumas perguntas, se eles tiverem dúvidas. Mas eu acho que a gente pode dar prosseguimento para o nosso outra temática, que é a terapia online. Uma das outras coisas que a gente viu é que você faz a terapia online, tanto a terapia online quanto a presencial. Você pode contar para a gente como funciona ela? Ela é só de gravação? Ela é só por vídeo, chamada? Ela pode ser por mensagem? Como é que ela funciona, a terapia online? Eu já utilizo essa possibilidade de atendimento até antes mesmo da pandemia nos assombrar. Então, assim que o conselho fez a liberação dessa possibilidade de atendimento, eu já me inscrevi, porque antigamente a gente precisava participar de uma plataforma liberada pelo conselho, então eu me inscrevi em uma plataforma específica para ficar regularizada, e hoje o conselho tem o IPSI, que você faz um cadastro e eles autorizam você a utilizar o atendimento online como uma possibilidade. Com a pandemia, eles fizeram a liberação de todos. Eu, particularmente, faço apenas videochamada. Eu não faço essa parte da troca de mensagens, do atendimento somente por mensagem, atendimento somente por e-mail. Eu prefiro a videochamada, porque é algo que aproxima um pouco mais. A pessoa ela está me vendo, eu vejo a reação da pessoa, eu vejo quando a pessoa se emociona, eu consigo fazer algumas modificações também desse lado de cá para mostrar para a pessoa que eu estou me importando com ela. Então, por exemplo, se há uma emoção e eu percebo essa emoção, eu posso me aproximar da câmera para trazer essa proximidade, eu posso falar um pouco mais baixo, eu posso falar um pouco mais lento, para ela tentar se acalmar. Então, assim, com a câmera, com a videochamada, eu, particularmente, utilizo apenas essa possibilidade do atendimento online, tá? Então, meu computador está sempre com antivírus em dia, o meu telefone celular também tem antivírus, são algumas formas que a gente tem para tentar minimizar qualquer, qualquer questão, né, de invasão que possa ter em algum momento, em alguma dessas plataformas que a gente está utilizando muito para fazer o atendimento. Mas eu já fazia antes, hoje faço muito mais, hoje praticamente todos os meus atendimentos estão online, com exceção de pacientes com ideação suicida, que não é liberado, né? O próprio conselho não recomenda, ou com a realidade virtual, porque eu preciso que a pessoa utilize todo esse aparato, e algumas questões mais específicas, pessoas com um nível de ansiedade que esteja muito elevado, transtorno de personalidade. Então, essas partes um pouco mais detalhosas, eles ainda estão no presencial, mas o restante até hoje está no online, e eu acho que veio para ficar, porque a maioria da galera não quer sair do online. Poxa, que legal. Você também comentou sobre você preferir usar a videochamada para criar um vínculo maior com o seu cliente. Mas essa é uma das resistências com a terapia online hoje em dia. A terapia presencial ela proporciona um contato muito maior entre o psicólogo e o cliente. Então, é muito mais fácil para o cliente compartilhar as vivências dele. Mas até que ponto você acredita que existe um limite para a terapia online, ela deixar de ser tão humanizada quanto a presencial? Olha, pela experiência que eu tenho e pelo contato que eu tenho com outros profissionais, nós tentamos de todas as maneiras fazer essa migração
de forma mais humanizada possível. Então, trazendo um ambiente um pouco mais acolhedor, mostrando para a pessoa que aquele ambiente que eu estou é um ambiente seguro também, não vai ter pessoas aqui escutando do meu lado o que está sendo conversado. O que eu acredito que possa ainda ter de dificuldade para algumas pessoas é justamente essa questão ambiental. Algumas pessoas moram com pessoas que não acham atendimento, fazer terapia é besteira. Para que você está fazendo? Algumas pessoas têm ambientes que ela não tem muita possibilidade de reclusão, que ela se sinta à vontade realmente para falar exatamente tudo o que está acontecendo. Então, eu já tive atendimento que a pessoa ela estava com uma carinha esquisita, dava para perceber que algo acontecia e ela pegava o fone de ouvido, igual que você pegou assim, aconteceu um negócio aqui em casa, mas eu não posso falar não, tá bom? Depois eu mando um e-mail explicando. E aí, depois eu já tive gente que fez o atendimento dentro do carro, porque não se sentia seguro para falar dentro de casa. Então, essa parte da humanização para o atendimento online ainda pega. Não tem jeito. A gente não vive em uma sociedade que somos todos iguais, que temos estrutura familiar igual. Isso não existe. Então, essa diferença do presencial, que a pessoa ela sabe que naquele ambiente ela está só nós duas, não vai ter ninguém atrás da porta, não tem como a pessoa que ela brigou aparecer do nada e escutar o que está falando. E já no atendimento online, a gente vê esses percalços ainda ao longo da conversa com algumas pessoas. Não sei se eu te respondi. Não, respondeu sim. E aproveitando o gancho, você poderia falar para a gente sobre as desvantagens da terapia online, sobre as vantagens também? Quais que você considera? Para mim, uma das maiores vantagens é você conseguir chegar em locais que aquela pessoa não conseguiria ter atendimento. Isso parece muito fora da realidade, mas não é. Eu atendo pessoas que estão em locais que só tem um profissional da área da psicologia na rede pública, numa cidade muito piquititica no interior, lá do interior, e aí ela conhece aquele profissional, que conhece a família dela, que conhece os amigos. Como fazer o atendimento com essa pessoa? Então, essa é uma das vantagens. Um outro ponto também é trazer os brasileiros, por exemplo, que estão fora do Brasil, para serem atendidos por nós, que entendemos a cultura que aquela pessoa nasceu. Como que uma pessoa, por exemplo, que está morando hoje na Finlândia, vai falar para um psicólogo da região o que é tiroteio? Você não vai entender, gente. Você não vai entender o que é um relato dela falando que ela, para subir para a casa dela, ela entrava numa viela no morro que estava cheio de gente armada. A pessoa não vai entender, porque não é da cultura. Então, uma das vantagens do atendimento presencial é trazer essa aproximação, tanto de pessoas que estão em regiões que não tem profissional para ser atendida, ela não consegue ter o acesso fácil a esses profissionais, e também pessoas que estão um pouco mais distantes em outros países, que a gente precisa ter esse recorte cultural para entender algumas demandas de trauma, algumas questões que envolvem a ansiedade para aquela pessoa, que talvez quem está lá fora, que só teve uma experiência, não vai conseguir entender. É isso que eu vejo como positivo. Como negativo, a gente tem também um Brasil que nem todo mundo tem um acesso à tecnologia como nós, que estamos em grandes centros urbanos, temos uma internet mais ágil, que funciona melhor, que a gente tem mais fácil acesso. Então, algumas pessoas até buscam, mas a internet está muito ruim, a sessão fica paralisada o tempo todo, porque cai, trava. Então, essa parte que a gente precisa, que é muito importante para o atendimento online acontecer, acaba sendo algo desvantajoso, porque você perde o fio do atendimento, você perde o fio da meada do que a pessoa está falando, sim, tem que voltar tudo de novo, fica cansativo, o outro lado começa a ficar mais irritado, visivelmente, porque está tendo que repetir várias vezes,
E a gente desse lado de cá também é incômodo, né? Somos seres humanos e a gente também fica incomodada porque o negócio não está funcionando. Então tem o seu lado bom e não tem jeito. A nossa tecnologia, nem todo mundo consegue ter esse acesso tão legal como nós estamos tendo aqui agora, que a gente consegue conversar de uma maneira mais fluida. Então, esses dois pontos é o que eu percebo hoje que pegam mais. Sim, sim, sim. Mas existe uma garantia de qualidade nessa modalidade? Quando a gente fala de garantia, é algo muito fixo, né? Muito rígido. A gente vive num país desigual. A garantia em si, para mim, ela não vai existir. Ainda temos quem tem mais condições chegar a melhores profissionais. Quem tem menos condições ter que ficar no básico, no que tem à disposição. Então, essa garantia a gente ainda não consegue ter dessa maneira tão bonita como a gente gostaria, sim, que tivesse. Infelizmente, a gente não tem esse controle total. Infelizmente, a gente não tem esse controle. Eu posso estar falando aqui agora com vocês e simplesmente, pum, acabar a luz do meu bairro, porque tá chovendo aqui no Rio. Que garantia eu tenho? Nenhuma. A gente não tem o controle, gente, de nada, 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 nada. E o atendimento online, às vezes, isso fica muito à mostra. A gente planeja, a gente monta uma agenda para aquela pessoa, e aí, quando vê, a pessoa ela não consegue acessar, porque ela está sem internet na região, teve problemas sim, e vai tudo por água abaixo, que foi planejado, e a gente tem que se reinventar. Então, essa garantia dessa maneira, infelizmente, nós não temos. Ok, ok. Então a próxima pergunta é que a gente viu que o Conselho Federal de Psicologia, ele só regulamentou a terapia online em 2018, né? Então é muito recente, só 2 anos. Tendo em vista essa modalidade de terapia, a gente gostaria de saber qual é a sua opinião sobre a importância de se adequar a essa condição. E talvez falar sobre um pouquinho sobre esse contexto pandêmico, qual a importância de se adequar a essas novas tecnologias. Nossa, Vitor, muita resistência, mas muita resistência mesmo. Eu lembro que assim que o conselho liberou, eu já fiz minha inscrição, né? Já participei da plataforma que antigamente era assim, a gente tinha que estar em uma plataforma. Entrei na plataforma, comecei a divulgar. E aí, o que que acontece nesse primeiro momento? Os terapeutas resistentes, os pacientes barra cliente, que eu estou tentando me adaptar ainda a essa mudança nominal, eles também estavam resistentes. Como assim? Eu não vou conhecer quem está me atendendo? E aí a gente ainda entra por um outro aspecto, que é um pouco mais delicado, que são a gente receber algumas cantadas, né? Então, algumas pessoas querendo uma coisa e no meio do caminho, quando você vai conversar um pouco mais, a pessoa distorce o atendimento, né? Então, já tive um caso, por exemplo, que o cara ali só queria que o atendimento fosse feito mostrando meus pés. Eu falei, amigo, tu tá no caminho errado. Não é esse tipo de atendimento que está sendo disponibilizado, ok? Então, no primeiro momento, a gente via muito esse tipo de situação, infelizmente. Não só comigo, mas com vários outros profissionais relatando esse tipo de demanda de não sei nem o nome para botar aí para vocês, mas isso acontecia, e aí vinha a resistência do próprio profissional, do próprio terapeuta. Eu não vou atender, mas que coisa absurda, não vai ter vínculo terapêutico, eu não vou encontrar aquela pessoa. Só que quando chegou a pandemia, gente, não teve jeito. E aí ficou muito perceptível o seguinte: o terapeuta que atuava antes, que já tinha passado por essa transição, que já tinha se adaptado a esse tipo de atendimento, voou, voou, agendas lotadas, atendimentos acontecendo de segunda a sábado, sem problema algum. E a galera que estava resistente, precisou usar a tecnologia, no primeiro momento eu conheço algumas pessoas que não atenderam ninguém. Não vou atender, porque que é isso? Essa pandemia não está dessa maneira, não. Daqui a pouco a gente volta para o atendimento convencional, vão ser apenas 15 dias, que se tornaram 7 meses. E aí chegou um ponto que esses profissionais tiveram que se adaptar.
tiveram que se sambar aí para se encaixar no jogo. E aí vem mais um porém, nem todo mundo tinha um espaço em casa para fazer esse atendimento. Por quê? A gente não fazia em casa, eu fazia o atendimento online, mas eu não fazia em casa, eu fazia no consultório. Eu colocava dentro da agenda, dentro da ideia de fazer no consultório. E aí alguns profissionais tiveram que adaptar esse ambiente para esse ambiente ficar acolhedor. Eu, particularmente, fiz uma modificação na minha casa. Então, essa parede atrás de mim é uma parede de drywall que eu coloquei isolamento acústico dentro dela, justamente para evitar o passar desse som. Quem estiver na minha casa só vai ouvir alguma coisa se eu gargalhar, então se for um som muito mais alto. E os profissionais tiveram que correr atrás dessa adaptação. Quem não fazia antes teve que correr muito mais, porque quem fazia já estava lá na frente. Super engajado, com facilidade de comunicação, de facilidade de passar para o outro como funciona esse atendimento. E quem não estava teve que se virar nos 30, literalmente, para passar a estar. Mas hoje, praticamente todos os profissionais que eu conheço ainda estão fazendo atendimento online. E eu, particularmente, já falei para o meu terapeuta, eu falei, olha, eu não volto para o presencial. Vai continuar online com pandemia ou sem pandemia. E os meus atendimentos também. Muitas pessoas falaram, Maria, não volto para o presencial. Me economizou tempo, me economizou dinheiro de transporte, de estacionamento. A gente termina, eu já vou jantar, eu já vou almoçar, eu não preciso gastar, porque para algumas pessoas era os 50 minutos do atendimento, mas pelo menos 1 hora, né, para chegar e para sair, para voltar de onde está. 2 horas do dia. Então, agora com a realidade, com o atendimento online, não. É uma realidade que você desligou, acabou. Você está no seu trabalho, você está na sua casa e vida que segue. Então, teve esses dois parâmetros, sim. Legal, pelo menos eles estão se adaptando e tudo mais. Mas quando que ela não é indicada, a terapia online? Ela substitui completamente a terapia tradicional? Olha, ela não substitui totalmente, né? Então, pacientes com questões um pouco mais específicas, como ideação suicida, depressão gravíssima, transtornos de personalidade, essas questões elas precisam ser feitas de maneira presencial, sim. O próprio conselho solicita que seja dessa maneira. Agora, vou voltar um pouquinho daquela questão da garantia, que eu acabei não citando. Temos uma única garantia, é que se o outro lado também estiver engajado no atendimento, ser colaborativo também, funciona igual. Tem ganhos terapêuticos iguais, tem resoluções de problemas iguais, tem diminuição de nível de ansiedade iguais, tá bom? Agora, para alguns problemas, para alguns transtornos, a gente precisa ter esse olhar mais de perto mesmo e precisa ser presencial. Não é indicado que seja online, não. Mas no momento atual, que realmente demanda que as coisas sejam online, como é que os psicólogos eles podem se adaptar a essa dificuldade de ter que fazer ela online mesmo? Então, alguns profissionais acabam encaminhando para serviço público, né, para o SUS e tudo mais. Os que pegam, por exemplo, essa demanda de ideação suicida, de uma depressão grave, precisa fazer um ajuste, de fazer o atendimento dessa pessoa presencial. E aí a gente vai fazer toda uma questão também de organização nesse atendimento presencial, do distanciamento, do uso da máscara, da higienização das mãos, da higienização do calçado, das janelas abertas se tiver possibilidade, de não fazer o contato físico quando chega, quando sai, mas precisa ser dessa maneira, não tem jeito. Uma das coisas que a gente gostaria de saber também é se dá para mesclar a realidade virtual com a terapia online?
Se dá para mesclar a realidade virtual com a terapia online? É essa a pergunta? Sim, sim, sim. Se você consegue juntar os dois. Olha, eu ainda não consegui, mas a plataforma está me dando a possibilidade. Eu ainda não consegui fazer o manejo dessa maneira, mas a plataforma, desde o início da pandemia, ela fez algumas modificações. Então, a gente está conseguindo, pelo menos lá na Espanha, que é de onde a plataforma é, eles estão conseguindo fazer esse atendimento à distância também. Eu já tentei com um outro aparelho de telefone, não rodou, mas há essa possibilidade, dependendo do seu aparelho, e se você tiver um óculos, ou se você quiser comprar para isso, dá para fazer à distância, porque eu não preciso ter um fio conectando o meu computador com o óculos. É tudo feito pela internet, baixa-se o aplicativo da empresa, você recebe um código para conectar esse seu aplicativo à plataforma. Então, dá, por exemplo, para a pessoa, mesmo que ela não tenha óculos, ela consegue acessar o aplicativo, mas eu preciso estar ativa também, preciso estar online. Eu recebo o código do aplicativo que ela acessou, conecto ela à plataforma e ela consegue visualizar na tela do telefone, sem ser realidade virtual, ela consegue visualizar, por exemplo, a atividade de relaxamento, a atividade de respiração, a atividade de mindfulness, que são coisas um pouco mais básicas. Agora, para rodar a realidade virtual, aquela outra pessoa ela vai precisar também ter o aparelho, né? Ela vai precisar ter o óculos da realidade virtual, mas já é uma possibilidade. Eu ainda não faço dessa maneira, eu ainda não consegui conduzir dessa forma. Eu tô testando com o meu telefone em casa, de uma maneira mais primitiva mesmo, para entender como funciona, porque lá na Espanha a galera já está fazendo isso há muito tempo, há muito tempo. Mas aqui eu ainda não consegui fazer esse ajuste pro que a gente tem. Porque, por exemplo, como é uma plataforma espanhola, o meu telefone que eu utilizo só para isso, ele precisa estar nesse modo de espanhol, senão não vai rodar. Então, passar toda uma explicação para aquela outra pessoa, para que funcione bem, né? Então, a distância, às vezes, pode ficar um pouquinho mais delicado, da informação ficar bem entendida, mas vai ter essa possibilidade. Já já vai ter, porque já tem lá fora. Então, aqui para acontecer, é só uma questão mesmo da gente se adaptar e testar, e ver qual é o telefone que funciona, qual que não funciona, e vamos ver aí por onde dá. Mas dá sim, é algo que já acontece. Tudo bem, então. Então, aproveitando isso também, qual você acha que é a posição do Brasil no uso dessas novas tecnologias? No uso da realidade virtual, da terapia online? Como você acha em comparação aos outros países? Como a gente está? Olha, eu sempre brinco que o brasileiro é muito emotivo, né? A gente chorou no final da novela da Avenida Brasil. O Brasil parou para assistir o final da novela. Então, nós somos extremamente emotivos, extremamente emotivos. Então, assim, o que eu percebo, por conta desse excesso de emoção, a gente precisa ainda do olho no olho, a gente precisa ainda do contato, do abracinho no final da sessão. Se a pessoa está chorando, já escutei pessoa falando assim: poxa, a diferença do online para o presencial é que agora eu estou chorando e você não vai me oferecer o lencinho. Eu falei: nem um abraço no final. Porque nós somos assim, somos culturalmente de, né, agarrar a gente, agarrar, beijar, apertar. E no atendimento online isso não vai acontecer, não vai acontecer. Então eu acredito que assim, devido a esse detalhe nosso, a gente fica um pouquinho atrás, sim, da tecnologia em comparação aos outros atendimentos dos outros países. E temos também a questão do Brasil ser muito grande, do Brasil ser muito desigual. Nessa pandemia, a gente viu que nem todo mundo tem telefone, que nem todo mundo tem internet como a gente imagina que tem. Caramba, quando começou, por exemplo, a sair a divulgação do auxílio emergencial, eu fiquei assustada, porque o quanto de pessoas não tinha nem o número do CPF, quanto mais um telefone.
Então, a gente tem uma desigualdade ainda enorme que nos deixa à margem de países mais desenvolvidos, que têm essa facilidade de acesso, que tem internet no bairro, que funcione, que consegue comprar um aparelho por um preço mais dentro da realidade do salário mínimo daquela localidade. Então, isso para nós brasileiros nos deixa mais para trás. Não tem jeito. É, uma pena, mas a gente vai conseguir se adaptar sim. É, Maria, nosso debate foi ótimo, nossa conversa foi incrível, a gente aprendeu muito. E só para finalizar, então, a gente gostaria de saber quais são as suas perspectivas para o futuro, no uso de novas tecnologias na terapia. Para mim, as perspectivas são ótimas. Ótimas, ótimas, ótimas. Quem começou atendimento online, eu acredito que dificilmente vai abandonar completamente terminando a pandemia. Eu não acredito que isso vai acontecer dessa maneira, porque tanto eu quanto outros profissionais conseguiram atender pessoas que estão fora do Brasil, que estão fora do Rio de Janeiro. Eu recebi já demanda de Brasília, né, de pessoas buscando atendimento de Brasília. E se a gente for parar para pensar, caramba, Brasília tem polo, né? Assim, tem gente abessa, tem profissional abessa, a pessoa vai procurar uma pessoa do Rio de Janeiro, mas acontece. Então, assim, para mim, as perspectivas são excelentes. O atendimento, a tecnologia, de uma maneira geral, vai continuar no nosso dia a dia, com atendimento online, com a realidade virtual, com jogos online, né, de estimulação cognitiva, como você mesmo citou. Temos aplicativos, gente. Não sei qual é o caminho da abordagem que vocês é, gostam e vão seguir quando se formarem, mas nós temos aplicativo para o registro de pensamento, que é muito comum na terapia cognitiva. Nós temos aplicativos disponíveis para toque. Então, assim, é tecnologia. Não tem jeito. Tá aí, a gente faz, a gente formula formulários, formulários, ficou ótimo. A gente cria formulários no Google Forms, a gente manda esses formulários para os atendimentos, para as pessoas, para elas conseguirem ter um caminhar do grau de ansiedade delas. É tecnologia. Então, imagina, a pessoa ela chegava lá no atendimento, a gente dava o testezinho lá para verificar o nível de ansiedade, hoje a gente manda um link. E isso vai continuar, né? Então, assim, é para acelerar algumas coisas, para otimizar o nosso tempo. Então, no meu ver, vai ser excelente esse futuro aí utilizando a tecnologia. Tudo bem, eu vi que meu grupo ele quer fazer uma pergunta, não sei quem, então pode ligar o microfone e fazer essa pergunta. Opa, na realidade eu pensei em duas coisas aqui. Uma mais focada sobre a realidade virtual e a outra sobre o atendimento online. A do atendimento online seria que, nesse contexto de pandemia, se deu para perceber, tipo, o número de pessoas que não fazia terapia e que se viu meio que forçada a fazer isso por conta de estar preso em casa com família que não necessariamente tem um bom relacionamento e todas essas outras coisas. João, sim, sim, sim. E outra coisa, nunca se falou tanto, mas tanto da importância do nosso trabalho. Nunca se falou tanto da importância de se manter um atendimento, de buscar quando sentir que a situação passou do limite da normalidade. Nunca se falou tanto. Eu não sei como que está aí em Brasília, mas aqui no Rio, teve uma reportagem do Conselho Regional daqui do Rio, que eles divulgaram que houve um aumento de 700% na busca de terapia. 700%. É muita coisa. E se a gente tem um entendimento que o Brasil é um dos países com maior porcentagem de pessoas que já sofrem de transtorno de ansiedade, por exemplo, não tem jeito. A galera tá buscando e tá buscando profissionais que mostram que são dedicados, que se especializam, que vão se atualizando constantemente, porque são profissionais que você consegue perceber que dá um resultado no atendimento com aquela pessoa, né? Então,
não temos para onde fugir. É isso mesmo, você pontuou muito bem. Então, que bom que pelo menos agora essas pessoas estão buscando o tratamento, né? A terapia. E a outra pergunta que eu tô pensando é que você mostrou o óculos e é um celular, né, que fica preso na frente. E o que eu pensei é, tipo, isso tem chance de dar de danificar o globo ocular da pessoa por ter uma exposição de uma tela com uma luz tão próxima ao olho dela? Tem alguma chance de dar um dano nesse quesito de saúde? Eu não tenho acesso a essa informação. Todas as pesquisas que eu já fiz relacionada à realidade virtual, nenhuma trouxe esse aspecto, porque essa exposição ela não é por muito tempo, né? É pontual a exposição, da mesma maneira que a gente acessa muito mais o telefone no nosso dia a dia, né? Eu já vi pessoas que acessam assim. O telefone tem que estar grudado no rostinho da pessoa. E a gente já tem muito acesso à tela de computador, à tela de telefone, da própria televisão. Então, é um acesso muito pontual. Ele não vai ficar o dia inteiro em frente a essa cena. Então, assim, só se realmente a pessoa ela já tiver uma predisposição, só se ela já tiver algum problema na parte ocular e não relatar, né? E não citar que já tem um problema, que está em tratamento, porque se já tiver, aí a gente já percebe faz um outro manejo, né? Vai para o em vivo, vai para o imaginário, vai para outra possibilidade de exposição se já tiver algum problema. É certo, muito obrigado. Então, obrigada, João, pela pergunta. Agora a Cristiane disse que também queria fazer uma pergunta. Fica à vontade, Cris. Oi, eu fiquei com uma curiosidade, na verdade, quando você falou que nesses atendimentos online surgiram situações meio adversas, né? Em que as pessoas faziam pedidos meio estranhos. E eu queria saber a sua opinião, se você acha que o ambiente do consultório, da clínica, se ele passa uma sensação para as pessoas de maior seriedade ou algo do tipo assim. Cristiane, um ponto que todos os profissionais que eu conheço, desde o primeiro momento que migramos para atendimento online, foi justamente manter o que a gente já tinha. O paciente nunca me viu, por exemplo, usando uma blusa polo. Eu não vou entrar no atendimento online usando uma blusa polo. Se o paciente nunca me viu, não é do meu costume usar o cabelo com coque, por exemplo, que não é o costume, eu não vou mudar. Eu entro para o atendimento da maneira como eu entraria para o meu consultório, para fazer o atendimento daquela pessoa. Então, eu estou arrumada, eu estou maquiada, eu mantive, e foi até sugestão de grupo de estudo e tudo mais, da gente manter o que já fazíamos antes, para não trazer essa sensação que é só um bate-papo com uma colega, que não vai sair nada dali. Não, que há uma seriedade. E do outro lado, a gente também pede para que a pessoa ela esteja em um ambiente seguro, um ambiente com menos barulho, que ela esteja prestando atenção no que está sendo conversado. Então, houve essa perspectiva dos dois lados, né? Nunca aconteceu de eu abrir a câmera para fazer um atendimento e encontrar paciente, homem, por exemplo, sem blusa. Não, a moçada se conteve, eles entendem que é um trabalho, que está no momento da terapia dele e ele vai estar de blusa, né? Então, assim, nunca fiz o atendimento que a pessoa abre uma latinha de cerveja. Não, não fazia isso no atendimento normal, não pode fazer no atendimento online, né? Aquele momento é para a gente focar no que precisa. Então, do lado do profissional, foi muito conversado entre os próprios terapeutas da gente manter essa postura. Se eu gosto de usar adereços, eu vou continuar usando adereços. Se eu gosto de pintar as unhas, eu vou continuar pintando as unhas. Então, eu vou trazer esse mesmo comportamento que eu tinha antes, eu trago também para o atendimento online para dar seriedade à conversa que está tendo. Entendi, muito obrigada. Obrigada, Cris, pela pergunta.
Agora, Maria, só para finalizar e fechar mesmo essa entrevista maravilhosa com chave de ouro, eu queria pedir para você, para a gente realmente ver de fato como funciona o óculos. Compartilhar a tela do jeito que você achar melhor, se for possível. Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar, deixa eu apresentar para vocês. Esse é o óculos, ele tá sem nada. Entre um atendimento e outro, ele é totalmente higienizado, do lado de fora, nariz, essa parte, até aqui fora eu higienizo também, encaixe da cabeça, faço toda a higienização do óculos. Eu introduzo o telefone nele aqui na frente, e é o que será passado na tela do telefone que a pessoa vai ver. Isso aqui é o básico. Eu acoplo nele, no telefone, o fone de ouvido, para trazer aquela realidade a mais para a cena, né, dos sons. Todas as cenas têm barulho, tem som, tem o barulho do ambiente. E eu coloco também o sensor de biofeedback, que eu não sei se vocês já viram, mas isso aqui vai no dedinho da pessoa, porque eu consigo fazer a aferição do pico de ansiedade que a pessoa ela vai tendo. A plataforma, eu consigo cadastrar a pessoa. Então, por exemplo, se a Bárbara fosse fazer o atendimento, eu colocaria ali o cadastro da Bárbara, ficaria armazenado os picos de todos os momentos, de todas as mudanças de cena, e eu consigo enviar isso para o e-mail da Bárbara. Então, a Bárbara ela consegue também ter o acompanhamento de como ela estava no começo, meio e fim do atendimento. Eu não vou colocar esses dois, porque senão fica difícil de mexer aqui no telefone ao mesmo tempo. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar olhar assim com rabinho de olho aqui, eu vou colocar o óculos, vou tentar olhar de rabinho de olho para conseguir mexer na plataforma, porque, né, como eu comentei com vocês, eu tô sozinha. Então eu não consigo nem ter um ajudante para ser o atendimento aqui. Deixa eu só voltar para colocar. Eu acesso o aplicativo da empresa. Ele já faz a introdução. Vocês gostariam de ver alguma cena específica? De alguma fobia em específico? Alguém tem alguma preferência? Eu achei muito interessante o dos transtornos alimentares e talvez o do avião, talvez algum dos dois ou os dois, não sei. Eu vou colocar o do avião. Eu vou mostrar para vocês o do avião, por quê? Porque o do avião, ele é mais completo. Ele corresponde a 4 cenas. Primeiro, a pessoa está em casa. Só um adendo. Antes de colocar a pessoa no óculos, a gente faz aquele passo a passo do protocolo de fobia para TCC. Então, a gente faz uma hierarquia de exposição, a gente trabalha as cognições, e nessa hierarquia de exposição, a gente adapta o que a pessoa trouxe, do menos ansiogênico ao mais ansiogênico, para o que a gente tem na plataforma. Então, para vocês terem uma ideia, eu tenho casa, então a pessoa ela vai estar dentro da casa dela, ela vai ver as malas, ela vai ter a televisão ligada, o tempo vai estar sol, noite, chuva, tempestade, sem nada, e eu consigo também modificar o que ela vai ver na televisão. Se ela vai ver a previsão do tempo, de acordo com o que está lá fora, dá para ver, tem uma janela, a casa é muito bonita, por sinal, ou um acidente aéreo. Se a pessoa chega, a carinha do Vitor, se a pessoa chega no nível que, mesmo vendo um acidente aéreo, não dá picos grandes de ansiedade, a gente consegue fazer algumas outras coisas, como fazer com que ela escute barulho de respiração, o coração batendo mais rápido. Ela vai escutar esse coração batendo, para ativar a pessoa naquela cena,
para trazer um pouco mais de realismo naquela cena. Depois disso, a gente tem o táxi. No táxi, a pessoa está dentro de um táxi. Se ela olhar 360 graus, ela vê tudo. Tem estrada, com ônibus passando, com carro passando, sol, chuva, tempestade, o rádio ligado e a chegada ao aeroporto. Quando ativa a chegada ao aeroporto, a pessoa começa a ver os aviões mais à frente, subindo e descendo. O táxi para na porta do aeroporto, tem ali aeroporto nacional e termina a cena. Terceira cena, portão de embarque. Então a pessoa ela senta, ela levanta, isso quem coordena sou eu, tá? A pessoa senta, ela levanta, ela vai para o totem ver quais são os próximos voos, ela vai para a janela para ver os aviões se movimentando e ela é chamada para embarcar. Então ela vai passar por todo aquele caminho igualzinho que a gente passa para entrar no avião. E aí, nesse caminho, a tecnologia ela é tanta que a pessoa ela vai ter que olhar para um pezinho que tem na frente dela, vai aparecer um pezinho indicando, ela fixa o olhar naquele pezinho e o avatar dela vai andando sozinho, eu não coordeno. Então, por exemplo, para os atendimentos que a pessoa tem muito receio já desse momento, porque, tipo, Maria, algumas pessoas já falaram para mim que é a sensação de que vai ter o abate. Ali é o caminho do abate. Então, se aquilo ali é o pior momento, porque para algumas pessoas é assim, eu estou dentro da aeronave, eu não tenho mais o que fazer. Ok, eu consigo lidar. Agora, esse trajeto que eu ainda posso correr e fugir é muito angustiante. Então, se a pessoa traz isso, eu peço, não olha para o pezinho. Vai olhando para as propagandas, dá uma olhada no ambiente que você está. Quando ficar sentindo mais calma, olha para o pezinho, ele vai andar mais um pouquinho, vai andar mais um pouquinho até chegar dentro da aeronave. E a última cena é a aeronave em si. Então, a pessoa ela pode estar no início, no meio e no fim da aeronave, na janela ou no corredor, a aeronave cheia ou a aeronave vazia, sol, noite, chuva e tempestade. E tem mais um porém nesse trajeto aí. Quando você está com a aeronave cheia, quem estiver do seu lado, eu posso ativar comentários. Então, a pessoa ela vai ficar falando, a cara da aeromoça está esquisita, ela está escondendo alguma coisa. Qual é a probabilidade de um raio cair no avião? Para mim, a subida é a pior parte. O avião vai partir ao meio. São comentários muito legais de se ouvir, né? Enfim. E a aeromoça vem, faz todo aquele protocolo, não sei o que, vai cair aqui, porta direita, porta esquerda, na frente, faz todo esse protocolo. Aí a gente tem o taxiamento da aeronave, que eu não tenho controle, ele já tem um limite de tempo, preciso passar, fazer com que a pessoa veja todo o processo. Embarque, que também eu só ativo e depois eu não coordeno mais. Voo de cruzeiro, que é o voo normal, quando ele já está acima das nuvens. E o desembarque. Quando está no voo de cruzeiro, a gente consegue ativar turbulência. Então é a coisa muito mais gostosa desse mundo, você vê tudo balançando e é bom para ser também trabalhar a psicoeducação com a pessoa, dela entender que ela fica nauseada na turbulência, porque tudo que está dentro dentro do avião está se mexendo. E tudo que está dentro de nós também está se mexendo. Então, nosso cérebro entende o quê? Opa, fui envenenado, bota para fora, bota para fora. E isso que dá a sensação do mal-estar que muitas pessoas têm na turbulência, porque tá tudo se mexendo, não é normal se mexer, tá? Então, tem todo esse processo. Eu vou colocar já o avião em si, que é essa última cena, só para vocês terem uma ideia, tá? Então, eu vou colocar aqui, vamos ver se eu consigo manejar tudo aí para vocês. Espera aí. Maria, antes de você colocar a cena, eu queria só fazer uma pergunta sobre a parte do táxi. Você consegue manejar o tempo que a pessoa fica no táxi até chegar no aeroporto, ou isso já é uma coisa programada também? Consigo sim. Isso, eu vou ativar a chegada no aeroporto na hora que eu quiser. Então, qual é essa hora? Não é tô afim, vamos. Não, não é. Tem paciente, cliente que não tem problema com essa parte. Ficam super de boa. Então, essa galera a gente vai fazendo um pouco mais encurtado, só para o cérebro entender que é um passo a passo.
Para as pessoas que ficam muito nervosas porque estão chegando no aeroporto, a gente deixa mais um tempo, e deixa mais um tempo, e deixa mais um tempo, e a estrada vai rolando, vai rolando, vai rolando, vai rolando, vai rolando. Eu ativo quando eu percebo que o nível de ansiedade diminuiu e se manteve. Aprendizado, né? Então a pessoa ela entendeu que aquilo ali já passou, não tem o perigo, manteve o nível um pouco mais baixo, diminuiu o nível de ansiedade, manteve, a gente, pum, ativa a chegada no aeroporto, tá? Isso eu tenho controle de tudo. Então, e uma outra coisa, várias cenas, várias atuações eu consigo manejar para outros problemas. Então, se eu tenho medo de tempestade, eu tenho medo de dirigir e a pessoa vai pegar uma estrada e eu vou colocar tempestade na estrada à noite com chuva. Então, a gente vai pegando alguns outros medos, algumas outras fobiazinhas que tem disponível, a gente vai adaptando para outros medos também, tá? Mas eu vou mostrar esse da realidade virtual do avião. Peraí, deixa eu botar para vocês. Botei o som de volta só para que eu possa mostrar para vocês. Vou ativar o barulho aqui quando terminar a descarga da cena. O download. A plataforma está toda em espanhol. Aqui. Tá entrando aqui para mim. Vamos ver como vocês vão conseguir ver aí. Eu acho que vocês não estão vendo, Não, né? Tá tudo preto, né? isso. Tá, né? Peraí, que às vezes leva um tempinho. Aí, tá vendo? Agora dá pra ver. Sim, sim. Dá para ver? Eu não consigo ampliar isso aqui, tá? Mas eu vou tentar mexer aqui um pouco a cabeça para vocês conseguirem ver o lado de fora. Estão vendo? Dá pra ver. Então eu consigo ver uma outra aeronave. Eu tenho essa tela. A aeromoça passando. Então, se o avatar está sentado, é interessante que eu também esteja sentado para o meu cérebro se associar uma coisa a outra. Taxiamento. Consegue me ouvir? Sim, sim. Estão conseguindo ver? Sim, tá dando pra ver tudo certinho. Essa parte aqui, né? É. Então, esse momento eu não tenho controle. A própria plataforma tem um tempo mínimo.
Vou ativar aqui pro avião subir. Para decolagem. Consegue ouvir os comentários? Faz uma curva para passar pelas nuvens. Passou pelas nuvens. Eu consigo ver a aeronave na minha frente também pela tela. E esse rapaz aí, que ele que fica falando algumas coisas bem interessantes. Vou ativar a descida para vocês verem. Vou botar a turbulência para vocês verem. Botei aqui o voo de cruzeiro. Falou que o capitão já liberou tirar o cinto. E vou colocar aqui a turbulência. E a aterrissagem. ¿Te imaginas que ahora con la... El aterrizaje es el momento que me da más miedo. Essa é a cena do avião, propriamente dito. Eu acho que ainda está rodando. Deixa eu finalizar aqui da pausa. Vocês conseguiram ver, assim, mais ou menos? Eu sei que a telazinha é muito pequenininha. Infelizmente, eu não tenho a possibilidade de ampliar. A plataforma não permite, porque eu preciso ver mais ou menos o que está acontecendo e também ter a percepção das alterações que eu vou fazer. Esse é o do avião, é um dos principais, assim, que eu mais utilizo.
que eu mais utilizo é o avião e o elevador. De vez em quando aparecem algumas pessoas com medo de barata, com medo da aranha, isso também tem, né? A barata você tem algumas possibilidades, tanto a barata como a aranha, que eles estão em um terrário, depois eu tiro do terrário, eu aumento a quantidade para até 5, pequenininha, média, grande, baratinha, barata e baratão. A barata gigante, ela voa. Então, no primeiro momento que eu testei, ela tem a possibilidade de se aproximar dos dedos e ficar em cima da mão. Quando bota em cima da mão, eu faço uma cosquinha na mãozinha da pessoa para trazer essa realidade. E quando desativaram para ela sair da mão, ela voou. Ela voa assim. E no primeiro dia, quando eu testei todas as cenas em mim, eu senti ela batendo. Eu falei, ela bateu aqui. Tem certeza? Ela voou, ela bateu aqui, que agonia. Então, assim, muito real, porque a asinha mexendo, a anteninha, a aranha também tá no terrário, passa para a mesa, pequenininha, média, aranha maior e até 5 aranhas. Então, na aranha chega uma hora que ela, quando eu ativo para ela ficar na mão, uma delas sai da mesa e quando a pessoa vê, a aranha tá na mão dela. Então, e é para ficar. Eu estou tentando achar alguma de brinquedo que seja bem parecida com a da plataforma, porque essa da plataforma ela tem a patinha mais fininha, para tentar ver se eu encontro uma mais similar e deixar ali para não ficar só a minha mão o tempo todo, minhas unhas o tempo todo na mão da pessoa. E esse também é bem interessante. Vocês querem ver da barata? É tempo? Se tiver tempo, claro, né? Quer ver? Com certeza. Peraí. Cadê os animaizinhos? Ai, travou aqui, ó. Peraí. Medo a los animais. Aranha. Barata. Preparando a cena. Tá descarregando. Descarregando a cena. Aí o avatar fica com as 2 mãos na mesa. E a gente pede para que a pessoa fique nessa mesma posição, com as 2 mãos na mesa. Ficar na mesa. Baratas grandes. Muda, meu filho. Não tô conseguindo enxergar direito, gente. Peraí. Grande. E o máximo, que são 5. Mesa grande 5. Vamos lá. Tô conseguindo centrar aqui a vista, não tô conseguindo enxergar aqui no site. Vou centrar a vista para ficar exatamente igual. Tá vendo as mãos da pessoa? Conseguem ver? Sim, conseguimos sim. Que a pessoa fique com a mão também em cima da mesa,
né? Essa cena a gente bota a pessoa na mesa e observe as coisas ao redor. Então, eu já vi teia de aranha ali, tem um vento lá fora, um biscoitinho e as lindas baratas. A asinha mexendo. Conseguem ver a asinha mexendo? Eu vou tentar fazer elas se aproximarem do avatar. Som de barata. Deixa eu ver se eu ativo o som aqui para vocês verem. Som de barata. Elas estão andando muito. Olha a asinha abrindo. Que lindas princesas. Se elas se aproximam, ó. Estão se aproximando. Vai ficar bem pertinho. Então imagina quem tem medo, gente. Ver o bicho assim, ó, chegando pertinho do dedo da pessoa. É de arrepiar. Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui. Cucaracha em la mano. Aqui, ó. Pousou. Tá vendo? A minha, ela tá na mesa ainda. no Tá na canto. mesa? Então vou continuar olhando aqui para ver se atualiza para vocês. Quando vocês conseguirem ver. Ai, ó, tá vendo? Ah, não. Não, ai meu Deus, ela tá na minha mão. Ai, voou. Que estranho. A sensação que dela passou aqui em mim. Vou ativar de novo. Deixa eu ver se consigo. Botá-las pertinho. É que toda hora eu preciso mexer, né? Para poder olhar aqui. Vamos ver aqui, cucaracha na mão. Conseguiu ver? Agora foi. Ela vai voar sozinha. Tá vendo? Ela vem na direção da pessoa. Então, dá a sensação que dá mais a barata voadora, né? Que a gente odeia. É a mais desconfortável de encarar. Na aranha é o mesmo cenário, mesmo cenário. Só que ao invés da barata são as aranhas. E se a gente virar 360 graus, a gente tem informação para a pessoa ver. É realmente um cenário inteiro. Não é só a parte da frente. O ombro aqui dele. Tem uma bem coladinha aqui comigo. Deixa eu dar uma pausa aqui, senão não consigo falar com vocês. Ih, não tô conseguindo ver vocês. Pronto, agora foi. Conseguiram ver, gente? Eu sei que é um pouco difícil, ainda mais assim a distância. Às vezes fica um gap de horário, né, de intervalo do que eu tô vendo e do que está sendo transmitido na plataforma. Às vezes leva um tempinho para conectar ali uma com a outra, mas eu sempre vejo, eu sempre dou um tempinho também, esse primeiro momento inicial para a pessoa se ambientar, é para ela se ambientar e para a plataforma conseguir fazer também esse ajuste. E aí eu consigo ver que a pessoa está com a baratinha ali na mãozinha dela e ela voou. Quando ela voou, até fiz um movimento, porque a sensação que dá é que ela vai vir realmente em cima da gente. Mas são essas possibilidades. Então, além
além do avião, da aranha, da barata, deixa eu falar aqui um pouquinho sobre o que tem. Eu tenho possibilidade. Peraí. Vou botar vocês para um canto. A plataforma ela tem 3 níveis. O nível básico, que é um pouco mais barato, e os níveis mais caros, né? Que você vai ter mais acesso a mais informação. Então, a gente tem medo de altura, agorafobia, ansiedade de fazer prova, ansiedade generalizada. Aí você vê algumas questões de ruminação, as preocupações com filhos, com enfermidades, com o trabalho. Ansiedade social, bullying, claustrofobia, trabalho com depressão para ferramentas de avaliação e manejo da tristeza, estresse e trauma. O que do estresse e trauma, a gente tem a possibilidade do EMDR, que eu também sou especialista em EMDR, é uma abordagem nova, pode ser que vocês não tenham ouvido. Falar em público, manejo da dor, é um joguinho para a gente focar a atenção em algumas coisas nesse joguinho no fundo do mar. Medo de dirigir, medo do escuro, medo de animal, medo de voar, mindfulness, procedimentos médicos como injeção, tirar sangue de uma maneira fácil, uma retirada um pouco mais conturbada e aquele picozinho no dedo para você ver glicose. Relaxamento, rendimento esportivo é uma coisa um pouco mais do relaxamento, ele junta algumas coisas para regulação emocional, a gestão da atenção. Somático também, algumas coisas aqui a gente tem algum material de psicoeducação que ele explica como funciona o trauma, ele explica como funciona a ansiedade, como funciona uma hierarquia de exposição. Transtornos aditivos, também aqui no transtornos aditivos você fica num bar, então você não vai poder pedir uma bebida alcoólica e lidar com aquela relação, né, de conversa dentro de um bar. E transtornos de sono e vigília, que é um pouco mais para você conseguir fazer um relaxamento e dormir melhor. Essa é o que eu consigo utilizar. O do transtornos alimentares, que você estava querendo ver, eu teria que pagar uma parte da plataforma que é mais caro ainda. Como no momento eu não estou com atendimento focado nessa parte, eu não achei que fosse ser interessante fazer esse investimento no momento devido ao valor realmente do dólar, tá? Que senão ficaria mais caro ainda. Então, e não é uma demanda muito grande o transtorno alimentar com a realidade virtual. Acontece de buscar, mas não com essa finalidade. O que eu posso fazer é fazer sugestão, e aí acontece que o atendimento também fica mais custoso. A sessão com a realidade virtual ela tem um preço diferenciado, então não vi necessidade no momento. Tá? Mas tudo isso aí é o que eu posso utilizar com os atendimentos, para os atendimentos, né? Espero que vocês tenham gostado. Olha, eu achei incrível, inclusive o do avião, eu fiquei nervoso igual. Quando ele tava subindo. Fiquei muito nervoso. Sim, para mim eu fico mais impactada na descida. Porque como costumo fazer na janela, eu peço para a pessoa olhar. Veja, não fique nesse momento olhando só para a perninha do avatar, olha lá fora. E aí chega uma hora que você sente que o negócio deu aquele pum, né? Que pega e dá um tranco assim. Tem gente que segura na cadeira, porque dá um negócio. Da mesma maneira que eu fiz automaticamente o movimento da barata vindo na minha direção. Eu fiz automaticamente o movimento. Então, isso é trazer a imaginação, mergulhar na imaginação, né? Dentro dessa imersão dentro do atendimento para trazer um pouco mais de realidade. Legal. Eu tô adorando. A Cristiane falou que tinha uma pergunta também. A plataforma ela é toda em espanhol, certo? Os comentários das pessoas no avião, aquela hora e tudo. Você acha que isso dificulta de alguma forma da
ambientação do cliente dentro da cena, uma pessoa que não entende absolutamente nada de espanhol? Sim, isso pode vir realmente acontecer. E aí o que que acontece? Eu faço toda a primeira vez com quem apresenta, já traz essa dificuldade, porque eu falo logo, gente, ó, ou a plataforma você vai escutar em inglês ou vai escutar em espanhol. Geralmente, eu coloco no espanhol porque algumas coisas são muito parecidas com o nosso português. Mas, por exemplo, no relaxamento muscular, que ele vai falando parte do corpo para você focar, contrai, relaxa, algumas partes a gente não tem, a gente não consegue fazer associação. Por exemplo, colunas, costas é espalda. Então, fica, o que a pessoa falou? E aí, nesse primeiro momento, para também ajudar essa ambientação, eu não coloco fone de ouvido, porque aí, assim, eu consigo ouvir o que a pessoa está acessando e eu vou fazendo algumas traduções. Então, as costas, o punho, mas tem por exemplo, nesse do relaxamento tem uma professora na frente da pessoa e a professora ela vai se esticando, ela vai contraindo, ela bota para frente, bota para trás. Então, por mais que a pessoa ela não entenda exatamente que espalda é costa, mas ela está vendo que a professora está se curvando. Isso ajuda. Com o do avião, por exemplo, que tem essa fala, algumas pessoas não entendem e isso não vira um problema, porque a pessoa ela associa o quê? Estão comentando, automaticamente a pessoa ela já associa ao comentário negativo, mesmo sem entender a cena inteira, por conta do medo, por conta da ansiedade. Ela não vai conseguir parar para perceber que a pessoa está falando algo bom, por exemplo. Ela vai fazer associação a algo negativo. Então, entra de qualquer maneira. E as outras cenas, a plataforma ela não colocou aquele espanhol extremamente rápido que eles costumam falar. É um espanhol um pouco mais despacito. Então dá para entender legal. No bullying, o bonequinho fica na frente da pessoa, o que foi? Que não sei o que. Vou te dar um tapa. Dá para entender o que está sendo falado ali. Dá para entender. Então, não, por mais que a pessoa ela nunca tenha feito um curso de espanhol, ela consegue entender a situação e funciona da mesma maneira, por conta da imersão. Muito obrigada. Nossa, eu achei a plataforma incrível. Antes da gente começar a pesquisar, né, sobre o assunto para o nosso projeto, eu nem fazia ideia de que isso era possível. Então, assim, nossa, eu amei a nossa conversa, foi incrível, aprendi muito hoje, então só tenho a agradecer realmente. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite de vocês. Eu imaginei que fosse ser realmente algo muito novo. Aqui no Brasil, nós temos uma empresa que está se engajando muito nessa parte, mas ela ainda não tem muitas cenas. Eu já tive contato com essa empresa. As cenas são lindas, muito bem desenhadas, muito bem detalhadas, mas não tem muita variedade. E para mim, eu preciso da variedade. Mas eu já falei para eles, assim que vocês tiverem mais coisas, eu migro na hora, né? Para a gente fazer uma valorização também dos nossos profissionais daqui. Com a galera de TI que está se dedicando horrores nessa área. E quando eu, Cristiane, entrei também nesse aspecto aí da realidade virtual, que eu fui conhecendo um pouco mais, eu fiquei assim como você, encantada. Eu falei, gente, preciso disso na minha vida. Não tem como não. É muito legal, é muito interessante. Então, não é à toa que aqui no Rio, eu sou referência. Então, eu sou a pioneira aqui no Rio da realidade virtual. Eu já tenho um atendimento de pessoas que me buscam exclusivamente para isso. E em São Paulo, nós temos o Nabuco, que você já deve ter ouvido falar, o Cristiano Nabuco, que é professor da USP, excelentíssimo, e ele tem um consultório, uma empresa lá em São Paulo, que atende 3 fobias específicas: avião, elevador e aranha, que é muito legal também. Muito legal. E agora, alguns outros lugares do Brasil estão pipocando. Então, tem uma profissional que está no Sul, que também trabalha com isso. Acho que, se eu não me engano, ela é de Curitiba. Então, dá para ter um bom campo de atendimento com a realidade virtual ainda no Brasil. É muito interessante isso, né? Eu estou todo emocionado.
pesquisando sobre isso. Primeiro, a gente tem muito a agradecer, foi incrível essa entrevista, eu não esperava que fosse tão legal assim. A gente aprendeu muito, eu aprendi muito. Estou completamente encantado por essa parte. E pessoal, vocês querem falar alguma coisa? Eu queria só agradecer mesmo, dizer que eu aprendi demais. Eu nem imaginava que dava pra tratar tudo isso com realidade virtual. E que na simulação da barata eu fiquei tensa aqui. Eu chego e pulei quando ela voou pra cima de mim. Foi muito legal. Só agradecer mesmo. Eu também queria só agradecer, né? Porque esse momento foi incrível mesmo. É algo totalmente longe da minha realidade, longe do meu conhecimento. Ver isso de perto, poder ver o aplicativo, deu assim uma noção totalmente diferente. Foi muito bom. Eu queria agradecer novamente. Muito obrigada mesmo pela sua participação. Também queria agradecer. Eu sempre, por exemplo, né, eu tenho interesse por realidade virtual, mas eu nunca parei para pensar na utilização disso num cenário de terapia e tudo mais. Na hora que você mostrou no eu também fiquei todo nervoso, mesmo sendo só uma telinha pequenininha. E foi muito bom. Eu acho que eu aprendi bastante. Muito obrigado. Meninos, muito obrigada pelo convite. Eu amei. Muito obrigada, vai ser incrível. Beijo. Posso sair aqui? Perfeito. Muito obrigada. Muito Obrigado. obrigada. Até mais. Até. Tchau, tchau.